O vídeo de hoje é sobre o sistema de refrigeração. Vamos dar uma revisada aí o que vocês já viram. Então, um sistema de refrigeração com compressão de vapor. Na verdade é o seguinte, eu tenho um fluido que em um lado ele evapora e depois ele condensa. Por que que eu pego essa região onde tem vaporização e condensação? Porque ali eu tenho um processo de troca de calor latente, onde que tem uma energia muito grande envolvida. E além de tudo, quando existe essa troca, eu tenho temperaturas constantes, então isso também me facilita a vida. Antes de entrar no ciclo propriamente dito, vamos lembrar aquela curva onde que eu tenho aqui a pressão em função da temperatura e aqui de uma substância qualquer, digamos para a água, né? Então aqui eu tenho essa região aqui, a fase líquida, e aqui a fase vapor. Numa pressão de 1 atm, ou seja, 10 na quinta, eu tenho a mudança de fase, acontece aí 100 graus, né? Onde a água ferve. E aonde que ela mudaria a fase para uma temperatura, digamos, num refrigerador, eu quero essa mudança de fase aí 10 graus negativo. Então, para dar uma mudança de fase a 10 graus negativos nessa curva, vai dar 0,01 Pascal, ou seja, quase vácuo. São pressões abaixo da pressão atmosférica. Teoricamente, eu poderia usar então água num circuito de refrigeração. Não é comum usar isso por causa da eficiência muito baixa. Eu tenho que estar trabalhando com pressões negativas. Então, ao invés de água, se utiliza outros fluidos. Então, por exemplo, é muito comum ainda estar usando aqui o R134A, etc. Vocês já viram alguma coisa assim, né? Então, para esses fluidos agora, por exemplo, a menos 10 graus, a pressão é em torno aí de 1,5 atms. E a mudança de fase que eu quero na região de alta, que a gente vai ver, eu quero aí em torno de 40 graus positivo. Nessa pressão de mais de 40 positivo, nessa temperatura, a pressão é em torno de 10 atms. Então, vamos agora passar no sistema. Eu tenho o compressor, que trabalha com vapor, aumenta a pressão. Eu tenho então aqui o escoamento de um vapor a alta pressão que entra numa região que eu vou resfriar. Então ele está aqui na temperatura, digamos, de 10 atms e eu começo a resfriar. Quando começa a resfriar, ele começa a mudar de fase. Então ele vai ficar nessa temperatura, só que vai mudando de fase, ou seja, vai condensando. E é aqui que está sendo mostrado, né? Entra só vapor e começa a formar gotículas, gotículas vai condensando, condensando, até condensa completamente. Então, nessa região aqui, digamos que eu esteja com essa pressão que equivale com essa pressão de 10 que equivale a 40, por exemplo, eu tenho nessa região toda a temperatura. Qual seria a distribuição de temperatura aqui? Pare o vídeo e dê uma pensada. O gráfico da distribuição de temperatura. Boa pergunta. Temperatura de 40 graus. Porque durante todo esse processo aqui, ele está condensando na temperatura de condensação, de mudança de fase. E ele chega aqui agora só como líquido nessa temperatura elevada. Agora, eu preciso mudar a pressão para ficar com uma pressão baixa para ocorrer a mudança de fase em outra temperatura. Eu tenho que vir para cá. Então, tem aqui, vocês já viram, né? Duas maneiras. Eu posso, já que eu tenho uma pressão elevada e aqui uma pressão baixa, eu poderia botar uma turbina aqui. Podia botar uma turbininha e gerar um pouco de trabalho. Bom, né? Já que eu tenho pressão alta, um líquido alta pressão, um líquido baixa pressão, como se fosse uma turbina d'água. E eu geraria aqui uma dada energia. A gente vai ver depois até, né, talvez vocês já viram, que isso não é feito porque o custo de uma turbina e também a energia, a quantidade de energia que está aqui se gerando é muito baixa, que não vale a pena economicamente. Então eu faço perder a pressão sem gerar energia, né? Desperdiça energia na forma de atrito.
essa é na forma de perda de carga, né, que é o atrito. Então, usualmente aqui eu posso colocar um registro, uma torneira bem fechada, ou seja, um K muito grande, né? Lembra da perda de carga? Um registro fechadinho que eu tenho grande perda de carga aqui, cai de 10 para 1.5. Muitas vezes isso é chamado às vezes de válvula de expansão, né? Válvula de expansão termostática, etc. Como ela é mais complicada, às vezes não é usada a válvula de expansão, é usado um tubinho que chama-se tubo capilar. Então, um tubinho aqui, fininho, às vezes uns 10 metros de tubo, com uma espessura capilar, porque o furinho dele passa por dentro, é bem pequeno. Então eu tenho perda de carga, devido ao diâmetro baixo, né? Eu tenho então alta velocidade, com isso um F grande lá, um H grande, e o L grande, né? Um comprimento grande. Então eu tenho a perda para pressão baixa, que eu tenho a região de pressão baixa. Então agora eu tenho um líquido já que já começa com pressão baixa a evaporar, eu começo já a ter temperaturas na região aqui agora, temperaturas de menos 10, mas ainda líquido. E aí vai ganhando calor, né? Aqui é o meu refrigerador, o meu trocador de calor dentro do refrigerador, aqui está a quantidade de calor que ele vai ganhando e com isso vai evaporando. Aqui eu tentei mostrar as bolinhas, primeiro tudo líquido e depois começa a surgir bolinhas de vapor, até evaporar completamente. Então essa quantidade de calor que ele vai absorvendo aqui é a quantidade de calor em regime permanente, é a quantidade de calor que vem pelas paredes do refrigerador. E eu tenho que estar sempre suprindo isso aqui. Novamente, qual é o gráfico da distribuição de temperatura aqui num evaporador? Temperatura constante, né? Aqui no nosso caso, se essa pressão fosse aqui 1,5, vamos fazer de conta que a temperatura era menos 10 graus. E aqui eu tenho vapor que retoma o ciclo. Vamos aproveitar essa figura já para fazer um balanço de energia. O que nós vemos aqui nesse circuito aqui de refrigeração? Olhando só o circuito de refrigeração, eu tenho energia que entra, é o Q-Cold, mais o trabalho do compressor, é igual ao Q-Hot. Pode ver que eu fiz a flecha até maior, né? Porque eu posso escrever dessa maneira, né? Q-Cold mais W compressor é igual ao nosso Q-Hot. A gente vai usar isso aqui depois. A troca de calor que ele faz aqui, que é por convecção, que o fluido que está aqui dentro da geladeira, eu tenho um Tin aqui, que é a temperatura interna da geladeira, ela vai ser dependente aqui, que vai ter que ser isso aqui, né? O que perde, né? Ele depende de um coeficiente de transferência de calor, uma área. Esse coeficiente aqui depende da velocidade que está passando aqui, das propriedades do fluido, etc. E da diferença de temperatura entre uma parte e outra. Tin menos T-cold, né? Vamos chamar aqui T-cold, que é essa temperatura que fica aqui, né? Que é a nossa... Não demos nome ainda, vamos chamar T-frio, T-cold. Então notem que depende da área onde que eu tenho essa temperatura. Então eu preciso ter uma certa área onde que está tendo essa troca de calor para mim conseguir remover, né? Essa quantidade de calor, ou aumentar o H. Então, em geladeiras antigas, a placa era só uma placa por troca por convecção natural, o H era baixo. Hoje já tem esses frost free, etc., que tem um ventiladorzinho, então aumenta a velocidade, aumenta o H. Com isso não precisa de uma área tão grande de trocador de calor, para ter a mesma troca, né? E mesma coisa lá em cima, aqui também é a mesma coisa, HA, né? T superfície menos o T infinito aqui, que é a temperatura do ar ambiente. Então em geladeiras que não mais antigas só tem aquele trocador externo, não sei se já viram, às vezes de araminho, e ele é grande, né? Para trocar, né? Porque precisa de uma área grande, né? Aqui para troca de calor. Vamos botar ΔT aqui, né? Então, a área precisa ser grande, porque o H é pequeno, é convecção natural. As geladeiras já mais modernas não tem mais aquele araminho atrás, onde que a gente pendura a roupa para secar na chuva, quando está chovendo. Já tem um trocador de calor com ventilador. Então, o ventilador aumenta o H e eu posso usar uma área menor. Então, vemos aqui o diagrama pH. Ele é mais usado em refrigeração do que o diagrama TS.
Então temos aqui a região onde que eu tenho aqui só líquido, a região aqui líquido mais vapor, ou seja, onde tem mudança de fase, e essa região aqui só vapor. Tem as curvas aqui em verde pontilhado, as curvas de entropia. Um detalhe que você tem que notar é que elas vão cada vez se inclinando mais para cá, e aqui elas vão ficando mais retas. Também podemos mostrar aqui as temperaturas. As curvas de temperaturas, elas estão, por exemplo, nessa pressão de alta, eu tenho a curva nesse formato aqui, ó. Mais ou menos isso, ó. Então, tudo isso aqui está, se fosse aqui 10 atm, aquele fluido estaria na temperatura de, nossa T hot aqui, de 40 graus Celsius, né? Essa T igual a 40. E essa temperatura aqui é mais ou menos vertical, aqui mudança de fase, né? Tem a mesma temperatura. E eu tenho a minha, se fosse a nossa T cold aqui, de menos 10 graus. Aqui só desenhei para a gente lembrar uma numeração. Entrada do compressor nosso 1, 2 saída do compressor, passa pelo condensador, 3 entrada no capilar, 4 quando entra no evaporador. Então vamos tentar desenhar o ciclo de Carnot. Como é que era o ciclo de Carnot? Então ele era compressão isoentrópica aqui no compressor, então ele caía aqui, então vinha aqui, aqui as linhas de isentrópicos, né? Então eu teria esse ciclo aqui, ó, saindo daqui o ponto 1, ele comprimia isentropicamente e saía no ponto 2, então com a temperatura quente aqui no condensador. Eu tinha aqui agora uma condensação e até o ponto que novamente eu vinha para uma expansão isoentrópica. O ciclo de Carnot, a expansão é isentrópica, porque é como se tivesse ali aquela turbininha. Então uma turbina é isentrópica. As linhas de isentrópicas aqui não é bem vertical, é ainda um pouquinho assim, ó. Ela cai um pouco aqui, ó, pouca coisa. Então estaria aqui assim a isentrópico. E volta novamente o ciclo. Então 2, 3, 4. Isso aqui, Carnot. Qual o problema do ciclo de Carnot? É que eu estou entrando no compressor com uma certa quantidade ainda de líquido que não foi evaporado. Então lembre-se do nosso desenho, aqui dentro eu tenho, é o título, né? Então eu vou tendo muito líquido e vou aqui tendo já mais vapor, aumentando aqui a quantidade de vapor. Então eu ainda tenho líquido aqui, só aqui que eu tenho só vapor, título 100%. Então esse líquido entrar no compressor tem um problema mecânico. Esse líquido pode dar o chamado golpe de Ariete. E também ele lava o óleo na lubrificação e diminui a vida do meu compressor. Então é o grande problema dos ciclos de refrigeração, é você cuidar para não entrar líquido no compressor. Então é por isso, para esse tipo de compressor aqui, né, que estou pensando aqui um compressor alternativo. Então é feito artifícios para que eu não aconteça isso. Então por isso que eu não posso usar um ciclo de Carnot. Eu uso um ciclo modificado de Carnot, que é o seguinte, eu parto daqui, ó. Então agora eu tenho aqui uma compressão isentrópica, então vou seguindo nessa linha até atingir a pressão de alta, que é a nossa lá de 10 atm, né? E aí eu tenho aqui essa volta por aqui. E também uma expansão aqui, colocando uma turbina, não é viável economicamente, como já dissemos, né? Então, através de uma válvula de expansão ou um tubo capilar, ela é isoentálpica, se ela está isolada, né? Ou quase isoentálpica. Então ela é vertical aqui, ó, a mesma entalpia. Aqui. Então o nosso ponto 4, na verdade, agora está aqui, né? Vamos mudar os pontos aqui. E apagamos esse aqui para não nos confundir. Então aqui está o chamado nosso ciclo ideal de refrigeração. Não é ainda o real, vamos ver que tem umas modificaçõezinhas, mas já é algo já mais próximo da realidade. Aqui podemos ver algum detalhe aqui, olha aqui até onde chegou agora esse ponto. Ele está numa linha de uma outra
temperatura aqui, né? Vamos fazer aqui a linha isoterma, né? Então, essa linha aqui já está mais para cima, digamos que aqui foi chutando aqui 60 graus, tá? Então, esse ponto aqui que sai do compressor sai mais alto, sai uma temperatura elevada, no caso aí 60, às vezes até 70, 80, 90, né? Dependendo do ciclo. O que mais nós podemos ver aqui, ó? E vamos tentar plotar aquela temperatura ao longo do condensador, nessa nova configuração. O que está acontecendo aqui? Pausem no vídeo e tentem fazer o gráfico e imaginar aqui, ó, como é que está aquele desenhozinho do líquido aqui no condensador. Então aqui vai estar somente vapor, ainda vapor, vapor, vapor. Quando chegar no ponto A, começa a ter a condensação. Então aqui eu tenho o título 100%, né? Só vapor, x igual a 1. E aqui eu vou diminuindo o título, ficando mais líquido, 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 até chegar a título igual a 0, que é só líquido. E as temperaturas? Eu posso ir olhando o gráfico e plotar essa temperatura. Então essa temperatura ficaria nessa região do ponto 3 até o ponto A, temperatura constante, porque eu tenho aqui um processo de condensação, né? Eu tenho a temperatura nossa aqui, no nosso caso, 40 graus. E aqui na entrada eu tenho temperatura aqui de 60 graus. Então, e aqui eu tenho uma transição aqui, né? Que vai de 60 até 40 e fica constante. Tá ok? Pensem depois como ficaria aqui ainda. Vamos ver agora uma vantagem de usar o diagrama pH. É que essa diferença de entalpia desses dois pontos entre 4 e 1 está relacionado com o meu Q-code, ou seja, essa distância aqui está relacionada diretamente com o meu Q-code. E essa distância entre 1 e 2 está relacionada com o meu trabalho do compressor. Visualmente eu já consigo ver aqui, ó, eu tenho aqui o que eu estou pagando, que é o meu trabalho, minha energia que eu estou injetando, e isso aqui é o que eu estou recebendo, que é o meu Q-code. Então já vemos uma eficiência. Aquilo aqui é o que eu pago e aqui é o que eu recebo. Estou recebendo mais do que eu estou pagando, ou seja, eficiência maior do que 1. Isso é o COP. Claro, como é que é o Q-code aqui, né? O Q-code é o fluxo de massa vezes a diferença de entalpia H1 menos H4. E o que é o meu trabalho aqui do compressor? É o fluxo de massa, que é o mesmo, né? Regime permanente, H2 menos H1. Vamos fazer uma parada aqui e ver sobre a questão da eficiência. O que é a eficiência, né? É sempre o que eu ganho dividido pelo que eu pago. Às vezes eu fico em dúvida, será que o pago está em cima ou embaixo? A eficiência sempre dá menor que 100%, menor do que 1. Então, o que eu pago tem que estar embaixo, porque sempre é um número maior. A gente sempre paga mais do que leva, né? Sempre se ferra. Então, o pago sempre embaixo. Então, essa é a fórmula geral. Nós temos no sistema de refrigeração, a gente não usa a eficiência, né? A gente usa o COP. Por quê? Porque a gente vai ver que dá maior do que 1. Então, para não ferir os ouvidos aí de dizer alguma coisa que tem eficiência maior do que 1, a gente chama de COP, de coeficiente de performance. Nós temos num sistema de refrigeração, então eu posso ter o COP de refrigeração, o quanto eu estou ganhando. Eu ganho o meu Q-code. E quanto eu pago? O W do compressor. Mas aqui eu posso substituir, por exemplo, o W do compressor por aquele balanço de energia que a gente fez. Está aqui ele, coloquei aqui, ó. Se eu isolar o W compressor, vai ficar aqui o COP de refrigeração, vai ser o nosso Q-code dividido por, passo para o outro lado, QH menos Q-code. Vocês devem ter lembrado ainda lá da refrigeração, que isso eu posso correlacionar com as temperaturas em absoluto. Aqui está a minha temperatura cold e aqui está a minha temperatura hot menos minha temperatura cold. Isso em Kelvin. É claro que eu também posso escrever isso voltando na minha equação original lá, Q-code. O que era o Q-code? É o M ponto H1 menos H4.
E o que era o meu W compressor? Aqui, já escrevemos aqui, M ponto H2 menos H1. E corta, corta, eu tenho uma relação aqui direta de entalpias. Mas eu posso usar meu sistema, né, de refrigeração não para resfriamento, mas para aquecimento, ou seja, usar aquela energia da parte quente lá. Então é chamado de ciclo reverso ou bomba de calor. É o ar-condicionado aqui no inverno, quando a gente põe ele no inverter, né? Com circuito inversor, que é diferente de inverter. O inverter é o sistema de controle de velocidade do compressor, que ele não tem só um on-off, liga e desliga. Isso é o inverter, né? Que são os ar-condicionados mais modernos, tem um menor consumo de energia. Ele usa um inversor de frequência, que já vimos, né? Esse ar-condicionado, quando você inverte o ciclo, então você está, na verdade, só invertendo a passagem lá do fluido e com isso você está aproveitando a parte quente dele. Ou seja, agora o que você está ganhando é o teu Q-hot. E o que você está pagando, continua pagando o W do compressor. Novamente aqui, então o copy do circuito reverso, eu posso fazer agora aquela substituição, como fizemos, o W compressor é o Q-hot menos o Q-cold, e transformar isso em temperaturas, eu tenho T-hot sobre T-hot menos T-cold, e aquilo que você já viu em termodinâmica. Da mesma maneira, eu posso escrever lá diretamente, né, o Q-hot agora. Onde é que está o Q-hot aqui? Eu tenho que ele é o fluxo de massa, essa distância aqui, ó. Então é H2 menos H3. E a energia é essa aqui, 2 menos 1. Né? Então, M ponto H2 menos H1. O que a gente já pode ver é que o COP do ciclo reverso dá maior do que o outro, porque olha aqui quanto de energia eu tenho de calor. Então ele sempre dá um mais, dá um valor, um a mais aqui de rendimento, né? De eficiência. Mas agora vamos se aproximando um pouco mais do ciclo real de refrigeração. O que é? É que é muito arriscado eu entrar a partir desse ponto no compressor. Qualquer probleminha aqui pode ir líquido, que é o nosso ponto crítico. Então o que se faz? Dá um grau de superaquecimento. Eu vou aqueço um pouquinho mais aqui antes da entrada do compressor. E agora, quando eu fizer a compressão, desde essa pressão baixa até a alta, eu vou andando por aqui. E paro aonde? Paro na pressão de alta. Então agora eu vou ter o ponto 2' aqui no meu circuito. E e aí, claro, vou resfriando, né, no evaporador e vou de volta para cá. O que nós já vemos nesse ponto 2'? Que foi numa temperatura mais elevada. Então aqui aumentou aqui numa temperatura, talvez aí vamos chutar aqui de 80 graus. E tem um outro custo nisso, que é o seguinte: olhe agora o novo trabalho. Então vamos aqui, vamos chamar isso aqui de ponto 1' até o 2'. O trabalho de compressão agora é esse aqui, ó. Então eu tenho agora uma diferença aqui maior do que eu tinha antes, né? Porque as linhas de entropia vão se inclinando. Então eu gasto mais energia no meu compressor. Esse é um custo que eu tenho para não ter esse risco aqui. Outro é que pode diminuir a vazão mássica. Se eu diminuo a vazão mássica, eu diminuo toda a energia aqui do meu sistema do Q-code, né, que depende do fluxo de massa, porque aqui diminui a densidade do fluido. Então esse é um outro efeito, quando eu dou esse grau de superaquecimento aqui. Em contrapartida, eu posso usar esse superaquecimento, porque isso aqui está frio, está a temperatura 10 graus. Eu posso com esse pedaço aqui do meu evaporador diminuir um pouco mais a temperatura aqui antes da entrada do meu capilar e antes de eu fazer a minha expansão. Então eu posso ir exatamente essa diferença aqui, que é uma entalpia,
posso ir para cá e eu venho para esse ponto aqui, 3 linhas. E agora então, vamos apagar esse ciclo. Agora então eu tenho um ciclo que eu venho nesse aqui e eu tenho meu 4 linhas. Notem agora o que aconteceu nisso. Eu paguei um pouco mais de trabalho, mas eu ganhei em refrigeração. Agora está aqui minha energia de refrigeração. E isso então pode aumentar o coeficiente de performance do meu sistema. Essa é a vantagem então que eu posso ter. Vocês vão ver depois da disciplina que nem sempre, depende do fluido, às vezes não aumenta. Mas nos fluidos normais aqui aumenta o meu coeficiente de performance. Sem risco agora de entrar líquido no meu compressor. Então, o meu novo Q-Code é esse aqui, o meu Q-Code linha, e o meu novo trabalho é esse aqui, o meu trabalho compressor linha, e eu posso recalcular o COP. E essa partezinha aqui eu não posso usar porque já está na temperatura mais elevada. Olha essas temperaturas aqui, não estão já a -10, elas já estão aqui talvez a 0 graus, muito quente para a minha geladeira. E claro, eu nem estou usando para a minha geladeira, eu estou usando essa energia aqui, ó. Então não é uma energia útil para o meu sistema. Mas ainda não é endorreal, porque o que acontece também? Quando eu estou escoando, por exemplo, vamos ver aqui dentro do nosso condensador. Quando está passando por dentro do condensador, tem atrito e vai caindo a pressão, né? Então ele entra nessa pressão, mas vai caindo ao longo da distância. Então quando ele chega aqui, já vai estar com essa outra pressão aqui, ó. Por exemplo, uma pressão agora 2 linhas. Da mesma maneira que, saindo daqui, ele vai caindo a pressão e eu acabo chegando nesse ponto aqui. Eu tenho uma modificação, aqui vai estar o meu 2 linhas. Já começa a complicar, bastante linhas aí, né? Mas o que eu noto aqui, ó, quando tem a devida perda de carga? Olha agora aqui o meu trabalho, ó. O meu trabalho agora está partindo daqui agora, a minha curva, ó. Então o meu trabalho aumentou um pouquinho, WC 2 linhas, e diminuiu aqui o meu grau de superaquecimento, ou seja, já tem que dar uma superaquecida a mais, né? E a minha energia útil de refrigeração, danada, até aqui, ó, ela diminuiu um pouquinho, então o meu QC 2 linhas. Então é claro, isso aí é o preço que eu pago, mais trabalho, diminuição da eficiência, porque agora, claro, estou considerando as perdas que normalmente acontecem. Então por isso que eu não posso fazer trocadores de calor com tubos muito fininhos, porque começa a ter muita perda de carga. Só que daí se eu faço tubos mais grossos, etc., eu tenho um custo maior. Então é um custo-benefício aí que a engenharia vai resolvendo para otimizar. Aqui eu vou mostrar um exemplo como que seria então um sistema que tem superaquecimento e subresfriamento. Então eu uso um trocador de calor, que pode ser simplesmente o tubo capilar enrolado em volta do cano, mais ou menos 1 metro aqui do tubo capilar. Se ele tem aqui uns 6 metros, aí deixa 1 metro enrolado aqui para fazer essa troca de calor. Então, tem vários tipos aqui, normalmente às vezes é só o tubo capilar enrolado e colocado uma fita em volta. Claro que o contato não é muito bom, às vezes é colocado um dentro do outro, ou soldado, etc. Então vocês vão ver isso, os vários tipos que se tem, né? E pronto, está aqui o meu sistema normal aí de refrigeração.